multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sei que é uma alegria poder estar aqui com os irmãos e trazer o abraço da Sexta Igreja para vocês nesse dia festivo, nesse mês festivo, junto comigo vieram alguns irmãos também da Sexta Igreja lá, para calorar esse abraço, na congregação, na Igreja do Progresso. A gente fica feliz, muito feliz, pelo convite feito do pastor Marcelo e a mesa administrativa de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos nessa noite. E eu gostaria de convidá-los para abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 6. Livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6. Livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrara da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, por elas, por Israel a prova,
se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos orar. Quero que você ore por você. Que você faça uma oração pedindo que o Senhor prepare o seu coração para que essa palavra linda, essa palavra encontre morada em seu coração. Deus, nós estamos nesse momento demonstrando a nossa dependência do Senhor. Dependência para entendermos a Tua palavra. Dependência do Senhor para que nesse momento possamos entender e colocar em prática os ensinamentos da Tua palavra. E Deus, em que em nome de Jesus a Tua palavra neste momento traga consolo, traga conforto, traga uma exortação, admoestação, que a Tua palavra supra a nossa necessidade neste momento, a necessidade espiritual das nossas vidas. O Senhor conhece os nossos corações, conhece a nossa vida profundamente. O Senhor sabe cada pessoa que está aqui. E Deus, em nome de Jesus, essa palavra penetre no mais profundo do nosso coração e traga mudanças. Para isso pedimos a iluminação do Espírito do Senhor neste momento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um provérbio popular, né, que a gente ouve muito, diz que filho de peixe, peixinho é. Acredito que todos nós já ouvimos isso. Pode ser verdade para os peixes, né, para a sua espécie e comportamento. Mas quando nós pensamos e quando se trata dos seres humanos, a questão de usos e a questão de costumes não é desse mesmo jeito, porque hábitos e comportamentos acabam sendo diferentes. Nem todos seguem a mesma carreira profissional, né, que seus pais, né? Nem todos acabam seguindo a mesma carreira. E esse exemplo, esse provérbio que faz a gente pensar um pouco, nos serve para mostrar que nem sempre uma geração segue os passos da outra geração. E quando a gente olha para esse livro de Juízes, fala justamente sobre isso. E é tão interessante porque fala de uma geração que não seguiu os passos da outra geração. E para a gente entender um pouquinho e chegar ao ponto onde eu quero fazer com que os irmãos reflitam um pouco, a gente percebe aqui no livro de Juízes, cuja tradição atribui a essa edição a Samuel, nos mostra claramente que várias vezes a geração que estava, no momento que o povo estava, eles tinham abandonado, deixado aquilo que a outra geração tinha feito. Vemos aqui a história de uma geração que não seguiu os passos da anterior, uma geração que não guardou a tradição de seus pais, e com isso eles se afastaram e se esqueceram do Senhor. O texto começa falando, se você olhar aí o versículo 6, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nós iremos ver esses versículos. Versículo 6, o texto começa falando após a morte de Josué, e começa falando que as tribos de Israel foram cada qual para a sua luta particular, para expulsar os inimigos que tinham dentro das terras. Então cada tribo, eles tomaram essa iniciativa, eles foram então tomando posse definitiva da terra que eles possuíam, expulsando os inimigos. Porém a gente percebe que eles não expulsaram a todos os inimigos,
E antes, a gente encontra aqui eles firmando alianças com outros deuses. Em vez de expulsar do meio deles os inimigos, nós encontramos aqui eles então fazendo alianças. E o Senhor aqui repreende, e eles se arrependem. Olhando por esse texto, nós vemos aqui, podemos ver algumas divisões interessantes. A primeira divisão é do versículo 6 até o versículo 10, se você olhar, onde há um resumo desse período, dessa transição, né? Morre Josué, e os anciãos e a nova geração aparecem no momento aqui. Então, do versículo 6 até o versículo 10 mostra isso. E duas coisas chamam a atenção da gente. Se você olhar no versículo 10, porque diz aqui o conhecer, nesse versículo 10, o sentido do verbo conhecer traz a ideia aqui de que eles estavam familiarizados, sugerindo aqui uma atitude de um profundo relacionamento com Deus. E depois, ainda no versículo 10, essa expressão aqui, grandes obras feitas pelo Senhor. A gente percebe aqui que era o propósito de mostrar essa apostasia nesse período dos juízes, ou seja, o momento em que o povo deixou Deus de lado, esqueceu as grandes obras, os grandes feitos do Senhor. Está aí claro para nós. E essa apostasia proveniente de uma falta de conhecimento de Deus fez com que eles tomassem algumas atitudes, e algumas atitudes contrariando a vontade de Deus, porque justamente eles abandonaram Deus. Aí a gente olha para a segunda divisão, né? A segunda parte aqui, do versículo 11 até o versículo 23, nós vemos o resumo desse ciclo, né? Dessas 4 fases na vida desse povo, que foi se repetindo durante séculos na vida do povo de Israel. Ou seja, a gente encontra a apostasia, né, onde o povo se afasta do Senhor. Aí nós encontramos a servidão, ou seja, quando o Senhor enviava inimigos para afligir justamente a justiça de Deus, porque eles afastaram. Aí a gente vê a súplica e nós vemos o livramento. Esse ciclo se repete várias vezes. Nós podemos aqui tirar muitas lições práticas desses versículos do 6 até o 23, muitas lições práticas para o nosso dia a dia, para a sua vida, para todos nós aqui, da maneira como o povo estava vivendo, da maneira como o povo estava seguindo. Mas eu quero me restringir aqui, nessa noite, e me deter em apenas 3 pontos, 3 lições. E eu creio que eles serão, e é muito importante, né, para a nossa instrução. E o meu desafio é que a partir do momento que começarmos a entender que desafios, que decisões sejam tomadas, quando começarmos a olhar esses 3 pontos, essas 3 lições que o povo de Deus nos ensina. E o primeiro, eu quero te convidar a abrir no versículo aí, 11 até o versículo 13, onde diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Irmãos, a gente percebe aqui, partindo desse pressuposto, todo esse contexto aqui que a gente acabou de ver, dessa apostasia do povo, atitudes de uma geração que desconhecia o Senhor. E a primeira atitude dessa geração que desconhecia o Senhor, à luz desse texto, nós vemos que é praticar sempre o que era mal perante o Senhor. Essa foi a atitude daquele povo, praticar sempre o que é mal perante o Senhor. O texto diz, se você olhar aí o versículo 11, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal nesta noite. Irmãos, esse fato era algo, mostra para nós que era algo abominável pelo Senhor.
E aí a gente olha e vê, deixaram ao Senhor. Ato que envolvia um esquecimento voluntário daquele povo. Eles deixaram, eles esqueceram dos poderosos feitos realizados pela obra do Senhor durante todo o momento. A lembrança dos benefícios deveria estar presente na memória daquele povo, e eles esqueceram. Eles não se lembravam mais daquilo que Deus tinha feito na vida deles, do povo, os benefícios, mas eles não se lembravam mais do que o que Deus tinha feito para com seus pais. E aí a gente percebe, irmãos, que o Senhor fizera uma promessa de que eles seriam uma grande nação. Tirou eles do Egito, sustentou no deserto, providenciando alimentos, de certo modo até conforto, porque as suas roupas e as suas sandálias não se gastaram. Deus fez isso, tudo isso deveria gerar no povo confiança, deveria gerar no povo um desejo de adorar a Deus, de agradecer a Deus, mas eles esqueceram a Deus. Eles esqueceram dos poderosos feitos do Senhor, e isso era mal perante o Senhor. Mas não é só isso. Não é só isso. Eles também passaram a servir outros deuses, irmãos. O texto diz que o ato envolvia a prática da idolatria. Uma vez que eles deixaram Deus de lado, eles esqueceram das grandes feitos de Deus, o texto diz que eles começaram a servir e adorar a Baalinhos, plural de Baal, conforme o versículo 11. Astarote. Baal era o deus das tempestades, das chuvas, controlador da vegetação, e eles adoravam porque eles estavam com medo que a plantação não ia produzir, e eles começaram a adorar ao deus da planta, da chuva, da tempestade, Baal. Adoraram Astarote, era a deusa da guerra, e eles, com medo às vezes de perder a guerra, começaram a adorar a deusa da guerra. Olha a postura. Tais práticas acenderam a ira do Senhor como um castigo, mandando inimigos para oprimir o povo de Deus. Irmãos, trazendo para nós aqui, quando olhamos para o mundo hoje, nós percebemos que nós vivemos no meio de uma geração que tem praticado cada vez mais e mais o que é mal perante o Senhor. Nós estamos vivendo num momento, numa geração que tem feito questão de esquecer os exemplos de seus pais, a fé dos seus pais, para seguir o que o mundo está dizendo. A gente percebe uma geração que tem sido cada vez mais idólatra, porque ao invés de servir ao Senhor, adorar a Cristo, o Deus Salvador, tem adorado a outros deuses. Nós encontramos isso. Ao considerarmos também o nosso contexto agora cristão, trazendo para nós aqui, traz mais algo mais assustador. Nós ficamos mais alarmados ainda, porque a gente vê uma geração que não tem tido prazer de estar na presença de Deus. A gente percebe que não existe mais interesse em sentar e aprender com aquilo que a geração passada aprendeu. Nós temos dificuldade hoje de olhar para aquilo que já aconteceu, de sentar. Essa foi a postura daquele povo. Eles deixaram Deus de lado, esqueceram a Deus. Mas ainda não termina. E a segunda atitude de uma geração que desconhecia o Senhor foi desobedecer sempre os enviados do Senhor. Olha o versículo 17, por favor. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Até aqui.
não obedeceram aos seus juízes. Irmãos, a segunda atitude que eu vejo ali daquela geração, daquele povo, é que eles não deram ouvidos ao que a liderança tinha dito. Se voltava ao Senhor e clamava por libertação. E aí Deus mandava um juiz. E é tão interessante porque a história que nós lemos aí diz que Deus mandava um juiz e era com o juiz, e estava com o juiz, e abençoava o juiz. Deus fazia com que a influência dos juízes, né, abençoasse o povo. O direcionamento dos juízes abençoava. Só que a gente percebe que a influência dos juízes era de pouco tempo, era curta. Porque logo eles começavam a tampar os ouvidos, e eles não queriam mais ouvir o que os juízes estavam dizendo. Eles não queriam mais ouvir as instruções, muito menos as repreensões que os juízes estavam fazendo. Irmãos, essa foi a postura daquele povo, do povo de Israel naquele momento. E dois fatores aqui caracterizam para nós, e caracterizavam naquele momento a desobediência. Né? O fato de se desviarem dos mandamentos que andaram seus pais, não guardaram aquilo que seus pais tinham dito, tornando-se rebeldes a Deus. E aí a gente olha para todo o contexto, para toda a história, os israelitas tinham memória curta, porque quando a crise passava, eles esqueciam a misericórdia, eles esqueciam aquilo que Deus tinha feito. Mas quando a crise vinha, eles buscavam, eles clamavam a Deus. A gente percebe, irmãos, que eles esqueciam da miséria em que ficavam por causa da desobediência com o Senhor. Os mandamentos do Senhor deveriam ser cumpridos à risca, mas Israel não estava cumprindo e estava tampando os olhos para quem estava dizendo o que eles tinham que fazer. Eles não ouviram. Outra situação aqui que a gente percebe, mas o ato de desobediência, eles praticavam esse adultério espiritual. Uma das atitudes do povo diante dessa repreensão do Senhor era arrepender-se e deixarem imediatamente os deuses. A gente vê, eles eram repreendidos em certo ponto, quando eles estavam na miséria, eles largavam. Mas a gente olha a história que diz que quando estava tudo paz, estava tudo bem, eles voltavam novamente. Eles voltavam novamente a adorar os antigos amantes, né? Baal, Astarote. A influência daqueles deuses tinha uma existência real na vida daqueles adoradores. E quando eles estavam na miséria, Deus agia com graça, com justiça e graça. E tudo estava em paz, eles voltavam a cometer os mesmos erros. E o texto é claro, dizendo que eles voltavam a praticar as mesmas coisas. Irmãos, trazendo para nós, a gente percebe que a geração nossa, geração do século XXI não gosta de ser corrigida pelos seus erros. Nós temos dificuldade. Hoje nós estamos num momento onde existe uma dificuldade tão grande de receber, receber conselhos e seguir os conselhos. Nós percebemos que essa geração age como na época igualzinho dos juízes, pois cada um faz o que é melhor. A gente não busca a direção de Deus, do líder espiritual, da palavra de Deus. E a gente é confrontado diante da palavra de Deus e a gente tampa os ouvidos. E a gente continua a nossa vida do jeito que a gente quer e do jeito que nós achamos que está certo. E a gente percebe que a questão da ética, da moral, dos bons costumes, né? Nós não queremos ouvir, nós definimos isso. No nosso meio cristão, irmãos, podemos ver essa influência dessa geração, porque os pais, os pastores,
os conselheiros têm tido dificuldades, né? E muitas vezes são chamados de careta e de ultrapassado, quando a gente impõe o princípio de Deus. O mundo é diferente, pastor, o mundo é diferente, pai, o mundo é diferente, nós estamos num outro momento. A palavra de Deus e os princípios permanecem, mas muitas vezes nós tampamos os nossos ouvidos do mesmo jeito que o povo fazia para com o juiz que estava lá dizendo: isso é errado, isso é errado. Muitos tornam-se rebeldes ante a exortação, demonstram rebeldia, tampam os seus ouvidos para não ouvir a mensagem, o mensageiro do Senhor, porque nós queremos que os nossos valores e aquilo que nós acreditamos esteja acima daquilo que Deus quer e daquilo que a palavra de Deus quer. Irmãos, muitas vezes deixam os caminhos do Senhor, dedicam-se tempo em fazer coisas que satisfazem o seu coração, as idolatrias, né? Pastor, mas eu não estou aqui adorando a Baal, né? Eu não estou adorando a deusa da guerra, a Torete, né? Não estou, né? Mas o que está no nosso coração no lugar de Deus? Isso aí. Terceira atitude de uma geração que desconheceu o Senhor foi de retornar sempre aos caminhos que desagradam o Senhor. Versículo 19, essa terceira e última atitude que eu percebo aqui, que eu falei que gostaria de compartilhar com os irmãos nessa história. Versículo 19 diz o seguinte: sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Irmãos, a palavra de Deus é tão clara nessa história, que diz que eles retornavam sempre aos caminhos que eles estavam. Eles reconheciam, via um momento de paz e eles voltavam. Conforme vimos em toda essa narrativa, há um ciclo de 4 fases e algo que se torna repetitivo, e foi 200 anos acontecendo isso na vida do povo. Foram 6 ciclos: apostasia, servidão, súplica, livramento. Depois eles se repetiam tudo de novo. E nesse período, irmãos, a gente percebe que o Senhor levantou 12 juízes. 12 juízes para libertar o povo oprimido. E aí, enquanto o juiz estava vivo, havia paz. Mas o juiz morria, o povo retornava aos seus antigos caminhos. A cada novo ciclo, a apostasia, a corrupção, a adoração a ídolos estava cada vez mais profunda. Irmãos, o esquecimento voluntário do seu Deus tornou-se cada vez mais natural entre aquele povo, o povo do Senhor. Não havia mais temor a Deus como antes. Antes agiam conforme achavam reto aos seus próprios olhos. Aquilo que eles pensavam que era certo, eles faziam, sem consideração e considerar os princípios estabelecidos por Deus nos mandamentos que seus pais tinham seguido. O povo se entregava sem limites às orgias, rituais, características do culto pagão. Havia uma manifestação cada vez mais acentuada e deteriorada na conduta do povo. E uma coisa que me chama a atenção quando eu olho para essa história é porque eu percebo aqui nessa história toda um arrependimento que é muito superficial, e para mim é o que tem acontecido hoje no meio evangélico. Um arrependimento superficial era característica presente ali, pois nada deixavam.
nada deixava do que antes eles tinham se arrependido. Vamos pedir, oh Deus, perdoe, perdoe. Passava um tempo, eles voltavam aos mesmos pecados. A gente percebe que quando eles estavam em apuros, eles clamavam ao Senhor, dizendo que reconheciam os seus erros. Olha, eu sei que eu errei, Deus. Choravam, prometiam, abandonavam os deuses por um período, mas voltavam novamente, porque era algo superficial. Pois quando tudo voltava à paz, eles repetiam as mesmas obras más, e aí com muito maior intensidade, e aí demonstrando assim, cada vez mais, o fato de que eles não tinham se arrependido, eles estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Irmãos, olhando para os nossos dias, nós percebemos uma geração que tem tido prazer cada vez mais nos seus maus caminhos. A geração que nós estamos, o momento que nós estamos, quando consideramos o meio cristão, ficamos assustados a ver que a atitude de retornar aos caminhos que desagradam a Deus tem sido uma prática no nosso meio. Deus nos exorta na palavra domingo após domingo ou durante a semana. Nós arrependemos e depois nós voltamos aos mesmos erros. E aí João diz que aquele que pratica o pecado não é filho de Deus. A nossa postura tem que ser simplesmente nos arrependermos e largarmos e deixarmos e nunca mais cometemos aqueles mesmos erros. Vamos cometer outros porque somos falhos, mas aqueles não. Essa tem que ser a postura. E a gente vê cada vez mais e mais, são pessoas que estão sempre caindo em pecado, e interessante que sempre nos mesmos pecados, nos mesmos erros. E aí, irmãos, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que Israel provocou a ira do Senhor. O povo de Israel provocou com as suas atitudes, demonstrando que era uma geração que desconhecia o Senhor. O ato de Israel praticar sempre o que era mal perante o Senhor, de rejeitar os enviados do Senhor, os mensageiros do Senhor, de retornar sempre os caminhos que desagradavam o Senhor, fez com que o Senhor agisse com justiça. O versículo 20 até o versículo 23 nos mostra que uma geração que desconhece ao Senhor não ficará sem a justiça de Deus, sem a punição. A punição para Israel como nação foi ter sempre os inimigos oprimidos. Aí, versículo 20 a 23. Essa foi a punição de Deus para aquele povo. Os pontos aí que refletimos acima servem para mostrar que a fidelidade de Deus para com o seu povo, mas mostra também a infidelidade deste mesmo povo para com o seu Deus. Irmãos, aprendemos também que o Senhor pune aqueles que fazem pouco caso dele. Eu quero chamar a atenção sua, por favor, todos. Deus, ele pune. E vemos isso, que o Senhor pune aqueles que fazem pouco caso dele. Mas essa punição de Deus tem o propósito de provocar em nós a conversão verdadeira. Deus age com justiça. Deus agiu com justiça na vida do povo. Não deixou que os inimigos fossem embora e eles sempre ficaram sendo oprimidos. Mas porque Deus queria que o povo se convertesse. E a gente percebe que são poucos que estão com desejo de rever os seus atos, rever as suas falhas. Eu vejo que às vezes nós nos encaixamos muito em tudo isso que está acontecendo. Aconteceu lá atrás, hoje está acontecendo. E a pergunta que eu faço para você, eu faço para mim: qual que tem sido a nossa atitude?
a de uma geração que desconhece o Senhor, que tem deixado de lado tudo de quem Deus é, toda a sua grandeza, ou de uma geração que conhece o Senhor. Temos a alegria de, neste momento, não terminarmos esse sermão com algo negativo. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a maior prova da justiça de Deus, mas também do amor de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos para o ato de Cristo, e quando nós olhamos para os evangelhos e Jesus dizendo: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, nós encontramos a possibilidade de vivermos uma vida em santidade. E só temos essa possibilidade por causa da obra de Cristo naquela cruz, pela certeza de que a ação do Espírito Santo nos capacita. Está dentro de nós o Espírito Santo por causa do ato de Cristo naquela cruz. Hoje nós olhamos para o contexto do povo de Israel e vemos a punição severa de Deus para fazer com que eles se convertessem. Hoje nós encontramos também Deus tratando conosco com a mesma justiça, mas com o mesmo amor, pela certeza de que é possível um arrependimento, é possível viver em santidade, é possível abandonarmos o pecado. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus ajude a cada irmão, me ajude a cada família, ajude todos nós, e tenha misericórdia de Deus, tenha misericórdia de nós, nos dando força para resistir às investidas de Satanás, e assim andarmos nos mesmos caminhos que a nossa geração, a geração que seguiu o caminho do Senhor, foi perseverante. Que nessa noite possamos tomar atitudes, tomar decisões. Se ouvirmos e se nos aproximarmos desse texto e dessa história, e se entendermos e não tomarmos decisões, isso tudo sai, irmão. Mas nós precisamos olhar para as nossas vidas. Olhamos para a vida do povo de Israel. Agora eu te convido a olhar para a sua vida, para a nossa vida. Será que desviamos, esquecemos, estamos culpando, não estamos ouvindo a liderança? Será que estamos sempre voltando aos mesmos pecados? Estamos nesse ciclo. Eu venho à igreja, eu peço perdão e eu volto à minha vida mundana. Eu venho à igreja, eu peço perdão, fico bem, depois eu volto à minha vida mundana. Eu desejo que possamos romper com esse ciclo. Dizer: Deus, me ajude, capacite para viver uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Pode fechar seus olhos.